Bom dia, turma! E aí, como é que vocês estão? Hoje nós vamos continuar as nossas aulas na disciplina de inglês na unidade 8, que tem como título Feeling Good, certo? Iniciamos essa unidade lá na nossa aula online, ok? E aí nós vamos dar continuidade a essa aula. Conversamos bastante sobre esse tema, vimos essa importância da alimentação, uma alimentação saudável, da prática de esportes, certo? Então vimos diversos conceitos com relação a esse tema. Hoje nós vamos iniciar no lesson na página 83, tá? Aqui o lesson da página 83, que vai falar um pouco sobre going shopping, certo? Então, ó, são dois verbos, certo? Going shopping, que quando juntos tem um só sentido, certo? Aqui seria um verbo, aqui seria uma palavra, certo? Um local. Porém, quando essas duas palavras se juntam, formam o verbo, certo? Que em português nós traduzimos por comprar, certo? Então, shopping seria o conjunto de lojas. Going seria ir, certo? É o verbo ir. Porém, quando juntamos essas duas palavras, nós formamos um único verbo que é comprar. Então, lá no lesson vai falar um pouco sobre esse verbo bastante utilizado no nosso dia a dia. E aí vocês vão escutar o áudio 43, que vai falar sobre dois jovens que eles estão indo fazer compras. E aí vocês vão escutar esse áudio e responder a questão 3, certo? A questão 3, eles vão especificar o que eles estão comprando, certo? Então, vimos nessa imagem aqui alguns utensílios, algumas comidas, bebidas que eles vão comprar em determinado local, certo? Então, vocês vão perceber aí que nós temos bottles of water, eggs, potatoes, pasta, pears, strawberries, apple. Então, observando essas imagens, vocês irão colocar o nome desses alimentos logo abaixo relacionados à imagem. E logo nessa coluna que tem aqui ao lado, vai falar um pouco sobre esses alimentos, ou seja, a quantidade. Lembrando, pessoal, que a unidade de medida que nós utilizamos aqui no nosso país como quilogramas, certo? A unidade de medida de massa. Lá nos Estados Unidos, a unidade usual é a libra, certo? Então, quando formos fazer essa ligação entre essa unidade libra e a unidade quilogramas, vocês vão ver que há diferença, certo? Então, tá aí LB ou LBs, certo? Dependendo se for no singular ou no plural. Não se assustem, isso aqui é a unidade de medidas de massa, ok? Na página 84, nós vamos falar um pouco sobre a gramática. Vamos falar um pouco sobre essas duas palavrinhas que são frequentemente utilizadas na língua inglesa, some e an, certo? E elas estão relacionadas ao conceito de contável e incontável, certo? Então, os substantivos que são usados com referência a substâncias, líquidos ou massas que são comumente mensurados em unidades são chamados de incontáveis, certo? Então, todos aqueles alimentos, aqueles líquidos que vêm para nós através de mensuração em unidades como quilogramas, como libras, como gramas, litros, mililitros. Então, todos esses alimentos que vêm para nós dessa forma, eles são caracterizados como substantivos incontáveis, certo? Já aqueles que são facilmente contáveis, isto é, aqueles que podem ser mensurados em quantidades, eles são chamados de contáveis. Então, nós temos aqui, por exemplo, o açúcar, o feijão, o arroz. Então, esses alimentos, eles são denominados incontáveis porque eles vêm mensurados para nós através
de unidades de massa, como quilograma. O leite, a água também são substantivos incontáveis. Já aqueles substantivos que nós podemos mensurar a quantidade, ou seja, podemos contar, então eles são caracterizados como substantivos contáveis, como por exemplo, laranja, banana, pera, certo? Então esses alimentos que nós podemos contar, nós temos ele como substantivos contáveis. E aí nós utilizamos essas duas palavrinhas relacionados a substantivos contáveis ou incontáveis. Então, vimos que some é utilizado para substantivos contáveis, certo? E an é utilizado para substantivos incontáveis, ok? E aí eu trago mais uma diferença para vocês, bastante importante, que irão diferenciar as colocações corretas na frase, certo? Então, preste atenção, some, ele é utilizado apenas para frases afirmativas, certo? Então, quando eu digo I have some apples, então, na frase I have some apples, a frase é afirmativa, por isso que eu utilizei some. Já an é utilizado em frases interrogativas e frases negativas, exclusivamente. Então, quando eu falo I have not any strawberries, então, eu utilizei an porque a frase é negativa, sabendo que para que a frase fique negativa, nós utilizamos a palavrinha de negação que é not, ok? E frases interrogativas, como podemos perceber, are there any oranges? Então, quando eu faço uma pergunta, eu também utilizo a palavrinha an, certo? Então, vocês irão responder essas questões que estão aí no livro, na página 84, questão 1, 2, 3 e 4. Na questão 1, vocês irão observar esses exemplos e responder as questões abaixo, certo? Então, os exemplos dizem assim, there is some pasta, there are some eggs, is there any lemonade on the list? There aren't, and chips on mom list. Então, vimos aí que temos algumas formas afirmativa, negativa e interrogativa das frases e responder as questões A, B e C. Na questão 2, vocês irão ler essas regras e vocês vão sublinhar a palavra correta. Lembrando que a palavra sublinhada, vocês vão escolher entre as palavras que estão entre barras, ok? Na questão 3, vocês irão completar esse diálogo, essa conversação, com as palavrinhas is, isn't, are, aren't, some ou an, certo? Lembrando do uso correto delas, certo? Se for frases afirmativas, negativas ou interrogativas. Na questão 4, vocês irão observar essa imagem, onde tem aí alguns tipos de food, de comida, e vocês irão completar, vocês irão escrever essas sentenças comparando com a lista que está aqui acima, certo? Nós temos uma lista de alimentos e também temos alguns alimentos. Vocês irão completar de acordo com o exemplo da letra A, que diz assim, he bought some pasta, but he didn't buy any bread. Então, tá lá comparando sempre dois alimentos, duas foods. E aí, na página 85, no lesson, vocês irão responder a questão 1 e 2, certo? O lesson vai falar sobre yoga for teens. Então, yoga é uma prática de esportes que vai sempre estar relacionada à nossa mente, ao nosso psicológico. E eu vou falar um pouco sobre essa prática para jovens. Vocês irão escutar o áudio e vocês vão enumerar de acordo com o que vocês escutaram no áudio, certo? Nós temos aqui, 4 posições e um pequeno texto sobre esse tipo de esporte, que é yoga. E aí vocês irão relacionar, ou seja, enumerar de acordo com o áudio que vocês escutaram, ok? Então, pessoal, essa é a nossa atividade. Qualquer dúvida, manda mensagem. Espero que todos façam, certo? Mandem para o meu e-mail. Estou sempre aqui para ajudar vocês, tá? Beijos. Até a próxima aula.